Hoje nós vamos ter dois assuntos no nosso vídeo. Em primeiro lugar, vamos abordar a questão das contas públicas federais que fecharam com um déficit superior a 50 bilhões de reais em fevereiro. Vamos entender direitinho o que está acontecendo. E depois vamos tratar da inflação brasileira, da prévia da inflação oficial brasileira, medida pelo IPCA, que realmente recuou frente aos últimos indicadores. Foi em torno, um pouquinho acima de 0,3%, só que, no entanto, existem ainda motivos para preocupação. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Antes de começar nosso vídeo propriamente dito, eu já deixo o meu pedido antecipado para cada um de vocês de não esquecer de colocar o like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, lógico, depois de assisti-lo todo, e as pessoas que estão assistindo o Fora de Curva pela primeira vez, eu peço para considerarem a inscrição no canal. Acredito que vocês vão gostar do conteúdo e das análises que nós produzimos aqui. Vamos ao trabalho então, gente. Bom, hoje saiu, conforme previsto, as informações referentes à execução financeira do Tesouro Nacional, ou seja, as contas públicas da União referentes ao mês de fevereiro. Isso aí já estava previsto, o IPEA já havia feito uma antecipação, mas consolidado um rombo de 58,4 bilhões de reais em fevereiro, que, segundo algumas fontes, eu não cheguei a pesquisar isso meticulosamente, é o pior resultado da história para esse mês em termos de contas públicas. Mas o que aconteceu para se chegar a esse resultado, diríamos assim, tão escandalosamente negativo? Bom, para isso, a melhor fonte que tem é o próprio relatório do Tesouro Nacional, liberado hoje, como eu falei. Então, primeiro vamos analisar o que aconteceu com a receita pública, que foi bem além das expectativas. Olha só, a receita total do governo federal em fevereiro de 2024, ou seja, mês passado, bateu em 189 bilhões 352 milhões de reais, frente a 160 bilhões 402 milhões referentes ao mesmo mês, ou seja, fevereiro de 2023. Uma alta real, ou seja, descontada a inflação, de nada mais, nada menos do que 18%. Poxa, isso é dinheiro a mais para a Dedéu que entrou nos cofres públicos brasileiros. E como é que conseguiram obter déficit arrecadando tanto assim? Em primeiro lugar, vamos dar uma analisada rapidíssima nas receitas. Olha só, as arrecadações administradas pela Receita Federal do Brasil tiveram uma alta real, já estou descontando a inflação, eles estão descontando, o próprio Tesouro Nacional está descontando, aliás, foi uma alta de 18,8%. Parece que as pessoas resolveram pagar mais impostos, mas não foi nada disso. A maior parte desse crescimento foi em função de aumento de carga tributária, aumento de impostos, que fizeram com que, num momento mais imediato, sim, o Tesouro Nacional arrecadasse mais. Só de imposto de importação foi uma alta de 17,7%, IPI 32,4%, lembrando da reoneração dos combustíveis e na parte de importação, aumento de diversas alíquotas para trazer produtos do exterior, imposto de renda 17,9%, COFINS 29,1%, PIS/PASEP 33,7%, enfim, uma alta generalizada e muito intensa, que só é explicada pelo aumento da carga tributária, e foi isso que aconteceu. Então, o Brasil arrecadou em termos reais 28 bilhões 949 milhões de impostos a mais em fevereiro de 2024, frente a fevereiro de 2023, predominantemente por conta de uma carga fiscal maior sobre os brasileiros, sobre os consumidores, empresários, trabalhadores, enfim. A maior parte da população pagou sim muito mais imposto agora no segundo mês de 2024 do que no segundo mês de 2023. Bom, então nós temos o que nos importa nesse momento para análise, uma alta de 18% na arrecadação, que eu falei. Para as contas federais é um resultado excelente, para nós é algo lamentável, porque significa 18% a menos de dinheiro no nosso bolso. Essa alta de 28, quase 29 bilhões a mais na arrecadação poderia estar circulando na economia, nos proporcionando muito mais bens e serviços e prazeres como cidadãos comuns.
Mesmo com uma alta, como eu falei, de 18%, nós tivemos um déficit que, segundo algumas fontes da imprensa, foi o pior da história brasileira. Para acontecer isso, a despesa tem que ter aumentado de uma maneira sesquipedal, vamos falar assim. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma alta da despesa de 27,4% em termos reais também, descontando a inflação. A despesa lá em 2023 foi de 149,8 bilhões de reais e fevereiro de 2024 bateu em 190,9 bilhões. Então, perfaz essa alta assim de 27,4%. E a comparação entre receita e despesa daquele rombo que nós vimos anteriormente, que está nas manchetes, de 58,4 bilhões de reais. Só tem uma coisa, nós vamos ter que dar um desconto ao governo federal por esse resultado. Temos que lembrar sim que grande parte desse volume de dinheiro de déficit foi ocasionado pela questão do pagamento dos precatórios, recursos que foram retirados ou que entraram nessa conta. No mês que nós estamos tratando, fevereiro, houve um pagamento, no caso dos precatórios, um desencaixe, como se fala tecnicamente, de 29 bilhões 546 milhões de reais a título desses pagamentos que o governo federal tem que honrar para as pessoas ou empresas que têm esses valores a receber por conta de contenciosos com o próprio poder público. Mas mesmo assim, gente, vamos descontar, diríamos, nem vamos falar de 29 bilhões 546 milhões. Vamos falar de 30 bilhões, vamos aumentar um pouquinho essa conta. Meio bilhão fica para o nosso bolso, vamos fazer de conta que é assim. Então, se nós tivermos um déficit de 58,4 bi em fevereiro, vamos tirar até a excepcionalidade ou eventual excepcionalidade dos precatórios, ficaríamos com um prejuízo no âmbito do governo federal de 28,4 bilhões de reais. Considerando isso como uma dinâmica que deve se manter nos próximos meses até o final do ano, nós teríamos provavelmente um déficit primário a continuar esse ritmo de crescimento de gastos do governo federal da ordem de 280 bi, talvez até um pouquinho mais, no fechamento agora de 2024. Ou seja, não adianta apenas arrecadar mais, ou não deveria nem adiantar arrecadar mais. O importante para o Estado brasileiro, para o governo federal, é achar formas de gastar menos. E esses contingenciamentos que estão se prevendo, da ordem de 20 ou 50 bilhões, é pouco. Tem que parar de gastar, tem que zerar esse crescimento da despesa e crescer o mínimo possível a receita, só que eles não gostam muito dessa ideia, para equilibrar as contas públicas. Senão, aquela ideia de déficit zero no final desse ano vai ser apenas uma balela, apenas um conto de fadas, para não falar em algo pior. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva, que também é muito preocupante. Olha, eu imaginava, até foi meu comentário ontem sobre isso, que a inflação, o IPCA 15, que é a antecipação da inflação oficial brasileira, ia ser um pouco ou muito maior do que realmente foi. Fechou em 0,36%, que grosso modo é um percentual compatível com uma meta de chegar a uma inflação máxima de 4,5% em 2024. Se ultrapassasse 0,37%, aí já teríamos que ficar um pouquinho mais preocupados. Mas com 10 milésimos a menos, não se atingiu o limite de tolerância por uma questão quase que infinitesimal. Mas vamos ver o que aconteceu com a inflação de fevereiro no Brasil para mostrar por que eu estou preocupado, e uma variação que eu fiz anteriormente sobre a questão dos alimentos, eu vou ter que reavaliar ela porque talvez ela esteja equivocada. No começo estava certo, mas depois ela acabou assumindo outras nuances, outras características que agora eu vou alertar para vocês. Então nós tivemos uma inflação do IPCA 15 que mede os preços, a variação dos preços entre 15 de fevereiro e 15 de março de 0,36%, e isso aí foi pressionado, como eu falei inicialmente, principalmente por alimentação e bebidas, com uma alta de 0,91%. É um pouco abaixo do que foi verificado no indicador do mês passado, mas não deixa de ser muito relevante, porque essa inflação dos alimentos ela está se postergando por um período muito maior do que seria normal em função das instabilidades climáticas que nós tivemos no final da primavera do ano passado e início do verão. Já estamos entrando no outono, os preços não se acomodaram ainda, então tem mais coisa por trás desse dente de coelho. Depois, outras coisas preocupantes.
Saúde e cuidados pessoais alta de 0,61% e a área de transportes ainda é uma coisa a se chamar atenção, com crescimento, uma inflação em fevereiro de 0,43%. Mas agora vamos detalhar um pouco melhor essa brincadeira. Olha só, gente, na parte de alimentação e bebidas, como havia comentado, uma alta de 0,91% em março, do IPCA 15 de março, frente a 0,97% em fevereiro. Então, um pequeno recuo, mas ainda muito preocupante, especialmente porque tem alguns itens que sobem de uma maneira bastante, mas muito intensa. É o caso da área de frutas, com uma alta de 5,85%, e também uma alta bastante expressiva que todos nós reparamos nos supermercados, do setor de aves e ovos, com 2,85%. Poxa, os ovos estavam tão baratos na virada do ano, agora estão voltando a patamares bastante inflacionários ou patamares comparáveis com meados do ano passado de uma forma muito rápida. Nesse caso, em março, o IPCA 15 de março mostrou uma alta de 2,85% e hortaliças e verduras, também tão importante na mesa de qualquer família brasileira, alta de 2,41%. Depois tivemos outros pontos com inflação elevada, como leite, cereais, e na parte que nos beneficia, ainda continua um processo de deflação da área de carnes, pescados, tubérculos, que antes tinha uma inflação elevada, agora está recuando o preço por causa de novas safras, e óleos e gorduras. O negócio é o seguinte, especialmente na carne bovina, nós temos um processo assim, de deflação por uma questão de transição dos rebanhos brasileiros. As exportações provavelmente caíram, ficou mais difícil de negociar com o mercado internacional, então o pecuarista, ou grande parte dos pecuaristas agora, está ofertando mais carne porque está diminuindo o rebanho e isso logo logo se ajusta e os preços devem voltar a subir no futuro, lamentavelmente. Mas enquanto estão caindo, podemos aproveitar um churrasquinho, não de picanha porque ela continua muito cara. No setor de habitação, uma inflaçãozinha pequena de 0,19%, um pouco mais bombadinha no serviço de reparo, mas não chega a ser importante. Depois, artigos de residência que teve uma inflação em fevereiro de 0,45%, eventualmente por conta de alguns fenômenos específicos na área de mobiliário, cama, mesa e banho. Agora essa inflação do mês anterior reverteu para uma deflação de 0,58% no mês de março. Então isso aí meio que equilibrou as coisas. Vestuário, a queda da demanda é muito clara nesse primeiro mês do ano, então mais uma deflação de 0,22%. Transportes, uma alta um pouquinho preocupante sim de 0,43%, por conta especialmente da alta do preço dos combustíveis. Aí nós temos que lembrar o seguinte, com a virada do ano, e vai acontecer isso de novo, provavelmente em abril, nós temos vários impostos, especialmente estaduais, que foram majorados. No caso, nós tivemos esse fenômeno na área da gasolina e talvez também uma entre-safra do etanol. E, finalmente, um grupo de consumo que tem aumentado seus preços de uma forma muito assintosa nos últimos meses, acompanhando a alimentação, é a questão de saúde e cuidados pessoais. Mês passado, uma alta de 0,76%, nesse mês 0,61%. Apesar da pequena desaceleração, esse é um percentual ainda que nos inspira muito, mas muito cuidado, porque os serviços médicos estão crescendo de uma maneira bastante intensa, especialmente a partir do ano passado, assim como a alimentação. Na verdade, isso aí deve estar relacionado com a questão da essencialidade. Se existe espaço para subir alimentos e as pessoas continuam comprando a sua comida porque não pode abrir mão dela, serviço de saúde é praticamente a mesma coisa. São as últimas despesas que qualquer família vai cortar. E acontecendo uma situação dessas, que dentre os economistas se chama de baixa elasticidade, é óbvio que esses serviços vão ter uma tendência altista diante das instabilidades que nós estamos vivendo, tanto em termos de economia como política aqui no Brasil. Os grandes destaques, quer dizer, os destaques negativos, porque subiram muito de preço na área de saúde e cuidados pessoais, foi de novo plano de saúde, 0,77%, produtos farmacêuticos 0,73%, sendo que parece que em abril vai haver um reajuste forte nos medicamentos aqui no Brasil, que normalmente acontece nesse mês. O resto, assim, higiene pessoal, produtos óticos, teve um comportamento, pelo menos em março, um pouco mais comedido. E, finalmente, despesas pessoais, uma pequena deflação de 0,07%, frente a uma inflação significativa em fevereiro de 0,46%. Na educação,
Passou o período em março de reajuste das tarifas, dos preços das escolas, então a inflação forte nesse grupo de consumo é normalmente só uma vez por ano, exatamente em fevereiro, e março teve uma alta de 0,14%, muito pressionada pelas papelarias e cursos diversos. Cursos regulares, que é matrícula em faculdades, em escolas, não aumentou nem diminuiu, ficou em 0%, o que já era esperado. E, finalmente, o item de comunicações, que teve uma inflação elevadíssima em fevereiro, agora, dentro de um processo de ajuste, que não sei quanto tempo vai durar, teve uma deflaçãozinha muito pequena de 0,04%. Conclusão da história, conclusão dessa análise, gente. Sim, a inflação brasileira, ela recuou, isso é óbvio, mas tem certos segmentos, grupos de consumo, que inspiram muita preocupação para o futuro. O primeiro, que não me importunava muito, era a alimentação, que eu pensei que isso aí seria algo realmente temporário, e parece que não está sendo. Vou ter que reavaliar esse meu diagnóstico. Sinto muito, mas parece que nesse ponto eu cometi um equívoco. Ou novas variáveis se fizeram presentes nesse mercado, fazendo com que a alta se postergasse por mais tempo. Mas isso sim é preocupante. E depois eu também colocaria em sinal de alerta as despesas com transportes. Foi 0,43%. Em março, um percentual bem acima do desejável, mas isso aí pode aumentar em função especialmente de pressões internacionais por conta da guerra Rússia-Ucrânia, onde a Ucrânia tem explodido sim várias refinarias russas, mas é a maneira como eles estão se defendendo, e também provavelmente em função de um aumento da demanda por petróleo dos chineses, que já está fazendo o preço internacional do petróleo subir, e isso eventualmente ou lamentavelmente vai ter que ser repassado para o brasileiro, já que Estados e União não vão abrir mão, como fizeram em 2022, de reduzir um pouquinho a carga fiscal sobre os combustíveis, que lá em meados do ano retrasado foi que segurou a barra inflacionária aqui no Brasil. Isso, acredito que, como eu falei, nem governo federal nem estaduais vão ter o discernimento, vão ter a bondade de fazer isso com nós consumidores brasileiros. Gente, o que eu tinha para falar é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, lembro novamente do like, do compartilhamento e da inscrição no canal para quem não é inscrito. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, gente.